Olá, amigos, irmãos, tudo bem com vocês? Nós estamos de volta para mais uma leitura e meditação. Nós estamos lendo e compartilhando com você, amigo e irmão, a Carta do Cristo. Nós estamos divulgando esta verdade porque ela realmente tem feito muita diferença na nossa vida. Na verdade, ela veio ao encontro das nossas necessidades. De algo que nós buscávamos antes, mesmo dentro das nossas crenças, da instituição religiosa a qual nós pertencíamos, mas nós buscávamos um código de conduta que nos trouxesse mais segurança, trouxesse libertação, realização, e respondesse para nós as nossas dúvidas. Um ensinamento que nos ajudasse a verdadeiramente ser libertados, que nós pudéssemos conhecer verdadeiramente o Pai, o Cristo, os seus enviados, que nos ensinássemos verdadeiramente como crer nesses grandes mestres que vieram a esta terra desde o início dos séculos, desde há muitos milênios. E estas cartas nos trouxeram estas respostas. E tem nos ensinado muito, tem nos ajudado muito, tem transformado a nossa vida. E nós estamos compartilhando ela, estamos nos esforçando para viver este ensinamento e torcendo para que muitas pessoas possam também conhecer estas cartas e, assim como nós, serem libertos da grande Babilônia religiosa que impera nos dias de hoje. Nesta carta 4, a qual nós estamos lendo, nestas páginas seguintes, a qual eu vou ler aqui, ele traz um ensinamento que nós nunca encontraríamos este ensinamento dentro das crenças. Porque isto aqui é a verdade, é a libertação, é a evolução espiritual a qual o homem precisa para auto-se realizar, para que aconteça com ele a autorredenção, para que aconteça com ele o reino dos céus. Aqui agora mesmo. E infelizmente as instituições estão cheias de interesses que não nos permitem conhecer estas verdades. Então eu vou ler aqui na carta 4, este ensinamento. Antes eu quero orar com vocês, esta oração muito importante, que ele nos ensina a fazer antes das nossas meditações, e esta oração ela é muito profunda. Nós precisamos orar e ponderar o que ela fala, o que ela nos ensina a falar a forma que ela nos ensina a falar com o Pai. Então oramos assim: Pai, Mãe, Vida, Tu és a minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível.
Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina e que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Gratidão. Amém. Eu passo agora para a leitura. E nesta parte o Cristo diz assim: digo sem temor de contradição, que se você vive dentro da proteção do Pai, Alá, a consciência divina, porque irradia boa vontade e amor para todo mundo em sua vida e em seu país, inclusive para os chamados inimigos, nunca será atacado, nunca conhecerá a tristeza, nunca estará sujeito a nenhuma indisposição ou desgraça que a consciência humana cria. Olha que profundo isso que ele fala aqui. Quando nós estivermos dentro desta proteção do Pai, amando a todos, inclusive os nossos inimigos, nós nunca seremos atacados e nem conheceremos nenhuma dessas desgraças construída pela consciência humana. Eu quero relatar agora aqui que ele fala diversas vezes, se referindo ao Pai, ele fala Alá, porque é assim que é falado em algumas nações, e como ele está se dirigindo a todas as nações da terra, ele vai falar por diversas vezes a palavra Alá, que é o Pai, que é o mesmo que a consciência divina, a consciência universal. Continuando. Você estará envolvido num manto de luz e amor, e a consciência divina fluirá dentro de sua mente, seu corpo e sua vida. Pode ser que as pessoas ao seu redor fiquem doentes, caiam derrubadas por um ataque, ou se afoguem angustiadas pelo pânico, mas você caminhará pela mesma estrada, consciente de que ninguém tem o menor poder humano contra o poder, a fonte do seu ser, a qual deu sua própria vida na terra. Ninguém pode atrever-se a negar esta afirmação, pois ninguém que queira negá-la terá alcançado o nível da consciência espiritual, onde tal proteção é um acontecimento normal. Portanto, como poderia negar esta afirmação? Quem não conhece esta proteção, quem nunca esteve dentro desta proteção, como pode negar esta afirmação? Como pode negar algo que não conhece? E digo a mesma verdade àqueles que tenham alcançado o nível da consciência espiritual, com a qual se percebe a universalidade do Pai, Alá, a consciência divina, e seu abundante amor irradiado por tudo e para todos. Tais adeptos espirituais se esforçam para viver dentro desse amor e o irradiam. Estes, com alegria, confirmarão que o que eu disse é verdade. Eles terão experimentado a proteção milagrosa, a satisfação das necessidades, e saberão que podem relaxar ao sol da boa bondade e no amor do Pai, Alá, consciência divina. Também estarão contentes por aceitar que a consciência divina, chamada por qualquer outro nome, Deus, Jeová, o Absoluto, o Infinito, Alá, sempre permanece sendo a consciência divina universal que tudo penetra, apesar de todos os diferentes nomes usados por várias nações. Eles terão alcançado aquele nível de despertar espiritual no qual pode perceber que por trás de toda etnia, língua, crença e ações de qualquer espécie, todos os povos, toda a criação em si, é una na raiz de seu ser.
o homem e a formiga compartilham as mesmas origens no equilíbrio da consciência universal. Esta é a verdadeira liberdade, a única liberdade. Olha só como ele diz aqui. Até que você esteja preparado para compreender e aceitar que sua fonte do ser está dentro de você, acima e ao seu redor, e que pode efetivamente fluir dentro de sua mente e corpo em resposta direta à oração, você estará sujeito a todos os males da consciência humana terrena. Se você roubar, também perderá coisas. Quando brigar, ferir, mutilar e matar, você será mutilado, ferido ou morto em corpo ou espírito. Quando você começa uma guerra, será uma longa luta amarga. Você mesmo é a causa original de todas as infelicidades que sofres. É sua habilidade de escolher de que maneira deseja viver no futuro. Você escolhe de que modo viverá ao mudar sua consciência do antagonismo para o amor e a aceitação de cada um igualmente. Quando você deixa de ser resistente e você passa a aceitar, com esta aceitação, você vai compreender que todos nós somos iguais, unos na fonte do nosso ser. Se você imaginar o dano e a dor que gostaria de infligir ao outro, olha que profundo esse ensinamento dele. Se você imaginar o dano e a dor que gostaria de infligir a outro, seu pensamento alcançará seu inimigo e diminuirá a sua força, de acordo com a intensidade de sua intenção. Não pense que seu pensamento se dissolveu e que já não existe mais. Ele permanece na força eletromagnética e ganha forma até voltar e ferir você também. Você pode fazer muito mal aos outros com seus pensamentos e sentimentos, mas trará prejuízo para você mesmo. Portanto, guarde-os bem, esses instrumentos de sua criatividade, e a todo momento volte-se ao Pai, Alá, a consciência divina, e peça força para afastar qualquer pensamento que seja contrário ao verdadeiro amor incondicional. Conforme o poder de sua oração e a fé sincera na qual elevar sua mente à consciência divina, seus pensamentos serão impregnados com nova vida e amor, de acordo com o que você pedir. O que nós, diz o Cristo, a Irmandade dos Esclarecidos, os iluminados na consciência crística, estamos a ponto de contar é de vital importância para o mundo em geral. Falamos de igual maneira aos cristãos, judeus, muçulmanos, hindus, budistas e a cada religião e a cada raça do mundo. Falamos a todos porque todos e cada um no mundo necessitam desta instrução para que seja possível mover-se em direção aos níveis mais elevados do despertar espiritual. Seus relacionamentos pessoais e sexuais entre homens e mulheres são de muito maior importância para o seu bem-estar global do que você atualmente possa imaginar. Tratamos detalhadamente desses relacionamentos nas páginas seguintes, tão somente porque é absolutamente imperativo, vital para que você, homem ou mulher, desperte para a realidade básica de sua individualidade e identidade, masculina ou feminina,
e para a verdadeira fonte das diferenças de gênero. Você deve compreender plenamente as verdadeiras origens de seu corpo e das características masculina e feminina. Olha o que ele diz. Estes não são apenas corpos criados com órgãos físicos e modos de expressão sexual diferentes com a finalidade de gerar filhos. Não foi só com esse propósito que o Pai criou estes corpos. Eles atraem as origens de sua masculinidade ou feminilidade, de sua própria fonte do ser, a partir do equilíbrio da consciência universal. Estou dizendo isto, diz o Cristo, antes que leiam a carta 5, com o propósito de que a estudem, tendo em mente o que digo agora acerca de sua sexualidade. Ele está nos preparando para este ensinamento que ele fala profundamente na carta 5. Mas aqui ele já dá um ensinamento muito profundo sobre essa questão da sexualidade. Ele continua dizendo assim: assim, se a sexualidade de um homem ou mulher não for usada conforme a intenção da consciência divina, expressa no ato original de criação, no momento do Big Bang, é óbvio que, ainda que gere filhos, a sexualidade não trará aos homens e mulheres a unidade do ser, a realização pessoal e a alegria que deveria trazer. O mau uso do ato sexual. Qualquer amor sentido anteriormente pelo parceiro se esgotará. Com conhecimento e compreensão, homens e mulheres espiritualmente orientados se esforçarão para transcender seus presentes estados de consciência referente às relações masculino-feminino de qualquer tipo, não importando como estes relacionamentos possam ser sexuais ou de outra forma. Eles se esforçarão para expressar em suas mentes e coração os propósitos pelos quais foram criados em formas diferentes. Eles compreenderão e valorizarão as origens da diferença de seus impulsos inatos, temperamentos e modos de expressão. Utilizarão suas diferenças para aumentar o bem-estar recíproco. A competição desaparecerá. Quando isto acontecer, a sintonia com a consciência divina será cada vez mais fácil e, ao sintonizarem-se cada vez mais facilmente com a consciência divina, ascenderão a níveis mais elevados de consciência espiritual. No momento atual, a relação com a sua sexualidade é uma barreira para a sua ascensão na consciência. Ela enraiza você a sua condição humana. Nós, diz o Cristo, enfatizamos o fato de que você não descobrirá a verdade de sua existência até que você tenha compreendido e buscado aplicar em sua vida diária e em seu lar, em seu lugar de trabalho, a plena compreensão do verdadeiro significado de homem e mulher. Disseram que você não deve cometer adultério. Eu digo que quando você deseja a mulher ou o marido do vizinho ou a vizinha, está criando imagens em seus pensamentos que afetarão a maneira de pensar da mulher ou do marido, do vizinho ou da vizinha. Ele ou ela começará a pensar em você do mesmo modo, ou sentirá desconfortável com sua companhia ao sentir a sua necessidade sexual e evitará você no futuro. Olha só que ensinamento mais preciso este. O que está em sua mente certamente se tornará real no mundo, de modo que
não se engane pensando que você pode sonhar e devanear com suas imagens que lhe deem prazer e que isto não prejudicará ninguém. Por esta razão, a literatura pornográfica é realmente uma profanação de sua fonte do ser. É uma praga sexual que deliberadamente aviva o apetite sexual, liberando através da mente de homens luxuriosos imenso sofrimento e miséria nos corpos, mentes e emoções de jovens e mulheres. O que vocês fizeram e estão fazendo atualmente ajudou a levar sua civilização à beira da destruição atual. Estejam certos de que chegará o dia do acerto de conta para vocês que publicaram e distribuíram a doença impressa, e também para aqueles que a usam para se excitar. Vocês do mundo ocidental ganharam o desprezo do Oriente devido à sua loucura decadente. Vocês não escaparão daquilo que semearam. Ele está falando referente aos do Oriente, que publicaram muita pornografia e lançaram para o mundo, e por causa disso ganharam a inimizade dos do Oriente. Mas ele também chama a atenção desses do Oriente, dizendo assim: e vocês do Oriente não escaparão da insensatez de suas atitudes insensíveis para com suas mulheres, que dão à luz e criam seus filhos e preciosas filhas. Alguns de vocês, por ignorar a verdade, por ignorância da verdade, por seus propósitos gananciosos e egoístas, ridicularizaram a verdade de Maomé. Vocês cobriram suas mulheres com pesados vestuários, negando a elas a liberdade de movimento e o ar fresco de Alá, quando elas se aventuram a sair entre as pessoas. Que tipo de homens apelarão para estas crenças e comportamentos egocêntricos e irracionais? Ele pergunta. Que tipo de homem se apelará para esse tipo de crença? Ele responde, apenas aqueles que não tiverem nenhum sentimento amável para com as mulheres. Ele pergunta novamente, seriam estes os seguidores que o profeta Maomé teria atraído quando estava na terra? Realmente não. Ele atraía somente as mentes mais espiritualizadas do povo. Que imagem de seu profeta vocês estão passando para o resto do mundo? Ele pergunta aos muçulmanos. Direi a vocês: a de um homem demente e obcecado pela inferioridade do sexo feminino, e que considera a mulher como uma posse do homem a ser mantida isolada do mundo. Um homem desconhecedor das verdadeiras necessidades da mulher para ser feliz. Um homem inconsciente do sofrimento dela no estado de cativeiro e submissão. Olha o que ele diz. Este homem não tem nada a ver com o verdadeiro Maomé, o profeta do Islã. Quando esteve na terra, ele venerou e respeitou o sexo feminino. Foi a partir do sexo feminino que ele extraiu o modo de avançar em seu caminho espiritual rumo à iluminação. Ele devia muito a elas e sabia que eram iguais em espírito, ainda que fossem diferentes em corpos. De fato, não foi por acidente que ele veio à terra, pobre e necessitado, para encontrar uma senhora de extrema virtude, riqueza material e discernimento espiritual, para ajudá-lo a elevar-se à altura de profeta, quando estava pronto para isso. Foi através do seu matrimônio, do seu casamento, que ele conheceu esta mulher que o ajudou a evoluir espiritualmente. Este foi o propósito por trás da vinda de Maomé à Terra: restabelecer a mulher em seu legítimo lugar, uma parceira de mesmo nível do homem dominante.
Considere bem isso, diz o Cristo. Depois da minha iluminação, eu, na pessoa de Jesus, tornei-me celibatário porque assim o quis, por opção, foi por opção pessoal dele, ele não quis se casar. Mas isto de nenhuma maneira interferiu no meu amor para com as mulheres que se ocupavam de minhas necessidades. Mas Maomé, depois da iluminação, conheceu muitas mulheres e seu ministério foi aquele de quem foi chamado para aprender a viver com as mulheres e tratá-las com igualdade e amor. Do mesmo modo, diz o Cristo, do mesmo modo que a conveniência incitou meus seguidores a relatar minha obra e ensinamentos de maneira seletiva, escolhendo só o que era de interesse deles, a fim de promover seus próprios interesses, assim também o egoísmo de certos indivíduos que eram espiritualmente cegos os fez distorcer os ensinamentos originais de Maomé, com numerosos acréscimos e interpretações que nunca foram a sua intenção. Olha só que profundo ele fala nesta parte. Desta forma, a obra de todo grande mestre espiritual é coberta pela desinformação do pensamento humano até que a verdade seja envolvida pela falsidade e que as pessoas sejam seriamente desviadas e mesmo caiam em pecados por ignorância. Isso parece muito com a nossa crença, né, professor? Muito, muito, muito. Pelo fato de que certas religiões aderiram fortemente à crença que Adão e Eva foram criados para viver felizes no jardim do Éden, de que a Eva foi tentada pela serpente, caiu em desgraça e tentou Adão, o homem vê a mulher como uma grande tentadora. Porém, diz o Cristo, as origens imaginárias da humanidade não são verdadeiras. Isto foram apenas ensinamentos temporários para as pessoas, para que estavam com aquela consciência naquele momento, quando o profeta escreveu o livro de Gênesis. São apenas uma representação simbólica, ou seja, ele escreveu uma representação simbólica para explicar à humanidade daquele tempo a origem da criação, mas que ela não é verdadeira. Também não é verdade que a mulher seja a grande tentadora. Para os eunucos, a mulher não tem nenhum atrativo. E por que é assim? Porque é retirado deles aquilo que impulsiona o homem a deitar-se com a mulher. Portanto, onde está o tentador? No próprio homem, em quem pode ser movido fisicamente. Ou na mulher, que continua sendo ela mesma, apesar de tudo. O homem foi feito expressamente para plantar a semente. Assim, ele deve plantá-la onde ele veja a oportunidade. A mulher foi feita para receber a semente. No passado, antes do século XX, as mulheres eram sexualmente inativas até serem seduzidas pelo homem. Onde está então o tentador? No homem que desperta e seduz ou na mulher despertada e seduzida? Em nome da pureza, o homem esteve escondido de si mesmo, de sua própria natureza masculina, e colocando a responsabilidade de sua queda na mulher. É esta uma atividade sagrada? Ou seja, é certo? É digna? Ele pergunta, é digna? Deve continuar assim? Nós, diz o Cristo, falamos àqueles de vocês que dizem seguir a fé muçulmana e que acreditam que que estão sem pecado ou com uma mente pura, por terem envolvido as suas mulheres em pesadas roupas, para protegerem a si mesmos da tentação e para evitar que os outros homens vejam as suas posses.
Olha o que ele diz: vocês estão fortemente enganados pelas suas paixões, tentando se proteger do exercício de seus desejos humanos. Vocês simplesmente os aumentam até o ponto em que eles explodem de uma forma brutal e violenta. Nós, diz o Cristo, dizemos aos homens e mulheres de todos os lugares que a verdadeira pureza somente pode ser alcançada quando você estiver rodeado de todo tipo de tentação e, ainda assim, permanecer indiferente ao desejo, indiferente aos sentimentos terrenos, não tocado pela luxúria, livre de anseios e desejos de posse. A pureza em toda a sua forma transcendente, todos os desejos físicos e terrenos. Repito aqui, a pureza em todas as suas formas transcende todos os desejos físicos e terrenos. Isso é a pureza. A pureza é a capacidade de ver a tentação pelo que ela é: grosseria de pensamento e sentimento, que aprisiona os sentidos do homem e da mulher e os impulsiona a fazerem coisas impuras. Uma pessoa verdadeiramente pura apenas deseja o ambiente limpo e honesto, adequado à sua ânsia inata de amor espiritual e à beleza da autoexpressão em cada aspecto de sua vida. Esta é a verdadeira pureza. Porém, a verdadeira pureza não pode ser alcançada se você não passou antes pelos longos anos de tentação. Esta é uma parte necessária de seu desenvolvimento espiritual. Se não foi intensamente tentado alguma vez e finalmente tenha chegado a compreender que há um caminho mais elevado para percorrer, um caminho de abnegação e de sincera preocupação e carinho por uma boa mulher, você nunca alcançará um verdadeiro estado de pureza. Você será escravo dos desejos e viverá em um constante conflito interior. Logo, não evite a tentação cobrindo as mulheres e vivendo em condições artificiais de falsa pureza. De preferência, homens e mulheres, tirem as suas roupas e reverenciem mutuamente os seus corpos como uma forma externa, visível e bela da consciência divina interior e experimentem a libertação que a verdadeira pureza espiritual lhes proporcionará. Ou seja, não adianta esconder para esta libertação, não adianta esconder dos seus olhos o que te tenta. Você tem que vencer a tentação. Sofra a grave tentação, supere-a, leve seu conflito à consciência divina e busque seu poder para que ela o ajude a superar a ansiedade física, pois somente assim encontrará a libertação, a paz mental que no fundo está buscando. Se nesse momento você busca alívio e libertação de seu desejo cedendo a ele, não haverá alívio nem libertação. Exatamente o mesmo desejo voltará oportunamente e novamente você conhecerá o agudo conflito. Se outra vez ceder, novamente o conflito virá, e ainda mais intenso, aguardando sua decisão de manter-se firme no poder da consciência divina, até que o desejo seja definitivamente dominado, ao perceber a sagrada beleza, a realidade por trás e dentro de toda forma física. A espiritualidade mais elevada entre os sexos ocorre quando o homem e a mulher podem estar juntos, nus, juntos e em paz, num estado de reverência mútua de alma, mente, coração e corpo. Em tal espiritualidade, a única coisa que um sente pelo outro é o amor e a consideração pelo bem-estar do outro. É a partir de tal amor e cuidado
dedicado e compassivo, que virá uma união de êxtase que poucos seres experimentam. E, se houver intenção, uma criança de incomparável beleza de corpo e mente será concebida. Nos séculos vindouros, quando as pessoas tiverem começado a evoluir espiritualmente em cada nível de sua condição humana, tal amor entre os casais será considerado normal. E o tipo de sexo egoísta que busca tão somente satisfação física, como o que se pratica neste momento, será visto como absolutamente degradante e tão repugnante quanto o estupro. Eu encerro aqui a leitura, deixando estas páginas para a sua meditação e convidando você a meditar profundamente nesse tema, que é algo bem profundo, que nós não encontramos dentro das religiões, um ensinamento tão aberto assim para nós compreendermos esta realidade dos nossos corpos, que eles não foram criados apenas com atributos físicos para realizações sexuais e nem da criação dos filhos, mas que há algo maior para se realizar também em corpos físicos. Então eu deixo esta meditação, agradeço a você pela sua participação, fiquem com Deus até a próxima oportunidade.